Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo e de novo nesse cenário famoso já aqui no meu canal, onde mesmo eu estando de serviço eu consigo aproveitar o tempo livre para fazer as minhas outras atividades. E no vídeo de hoje em si irei dar alguns anúncios ou atualizar de situações decorrentes na minha vida pessoal e profissional. Mas antes disso, para lembrar sempre a mim mesmo, que é uma coisa que eu sempre acabo esquecendo de fazer, ou muitas vezes deixo no final do vídeo, então vou começar fazendo no início ou no meio do vídeo, que seria os recados básicos. Então, curta esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal, dê sugestões de assuntos e temas que vocês achem relevantes, sempre eu relembro que é assuntos condizentes às áreas de atuação minha. Então, tudo isso que eu pergunto e peço é para vocês, tá bom? Então é bom eu sempre relembrar vocês sobre esses quesitos para eu também não esquecer. Passados os recados, vamos então ao nosso vídeo. E dando continuidade aos vídeos anteriores que eu fiz, onde eu expliquei umas coisas em si da minha vida pessoal e tanto que eu voltei a fazer dieta, que eu voltei a me dedicar na minha parte física e na minha parte de marketing, digamos assim, porque mesmo eu sendo uma pessoa que estou sempre divulgando as coisas, eu deixei muito de lado o quesito de ficar postando stories, de ficar marcando as pessoas, de ficar criando e fazendo esse marketingzinho diário, entende? Então, é uma coisa que eu voltei e estou dando continuidade e fortalecendo. Primeiro ponto muito importante. O segundo ponto em si é da minha dieta, onde eu estou indo da segunda para a terceira semana, onde eu comecei a primeiro fazer a reeducação alimentar, que é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que é muito importante. Então, quando você vai querer mudar os seus hábitos, em vez de você fazer uma mudança drástica do dia para a noite, você pega e começa aos poucos se adaptando, que é ou a famosa reeducação alimentar, ou reeducação para qualquer outra coisa em si. Reeducação para quebrar os vícios e ter novos hábitos mais saudáveis na sua vida, como treinar, correr, caminhar, estudar, ter uma alimentação mais saudável. Você começa aos poucos e vai se desenvolvendo. Então, eu fui tirando certas coisas, fui diminuindo de volta o açúcar que eu tinha voltado a usar, fui cortando o refri, fui cortando e diminuindo as frituras e as comidas mais oleosas e gordurosas. E agora estou na terceira semana de foco. E agora outra notícia que complementa a alimentação, que agora se concretizou e se confirmou, que seria o campeonato de fisiculturismo. Então, agora oficialmente eu estou em preparação, oficialmente eu vou voltar a competir e vou ter um apoio e uma situação totalmente diferente na minha vida, porque até então, às vezes que eu competi, eu morava com meus pais, então a vida era diferente, o cenário era diferente, porém, não mais fácil ou menos fácil, vai ser um desafio como muitos outros que eu tenho na minha vida. Então, estou na terceira semana de preparação praticamente, agora que se oficializou, onde já vou começar a desenvolver questão de apresentação, onde vai ter muitos vídeos agora no canal voltados para esse tópico, onde vou começar a ensinar como eu faço uma apresentação nos palcos de fisiculturismo e como eu faço o desenvolvimento das minhas apresentações em si, desde do planejamento aqui na cabeça, a questão de harmonia com a música, o porquê eu escolho uma música, o porquê de cada pose, de complemento, porque como eu fazia com meus alunos, principalmente com o último aluno que foi o Braia, toda a conjuntura de formação de poses não é simplesmente o que fica legal, o que não fica, ou o que o árbitro quer, mas todo um conjunto de um desenvolvimento de uma pose se complementar com a outra para ter uma formação estética, harmônica e coreográfica, onde no tempo que é pedido ou o tempo que é requisitado para se apresentar, você consiga apresentar isso da melhor maneira possível, com confiança, com estética e com a beleza que o fisiculturismo tem, porque o fisiculturismo é a junção da brutalidade com a leveza. Então tem a arte, tem a sutileza, tem o conceito de você se autodestruir todos os dias para você ter um corpo estético e belo, que é o conceito da musculação. Então eu tento trazer tudo isso
na apresentação em si. A harmonia, a sutileza, a leveza, a arte, a parte até, digamos que mais espiritual, digamos assim. Então tudo isso é desenvolvido na minha apresentação. Então esse é um ponto muito importante que eu queria passar para vocês do campeonato. E outra coisa também que complementa essa área de esportes é que eu vou voltar a dar aulas. Então alguém que tiver vontade de querer aprender comigo, uma pessoa que queira ser aluno meu, tanto diretamente ou indiretamente, que seria por consultoria ou pela via pessoal, treinando na academia, tanto no conceito marcial de defesa pessoal, aprender um pouco mais sobre as artes marciais, tanto nacionais e internacionais, eu estou à disposição, e também para o âmbito da musculação, onde com esse leque de possibilidades que a musculação traz, eu posso ensinar tanto para ter um estilo de vida voltado para uma área ou uma situação mais saudável, ou para o alto rendimento, que é se tornar um atleta, beleza? Então essas são uma das coisas importantes que eu quero passar para vocês nessa semana de atualização do que está acontecendo na minha vida. E a última notícia que eu quase ia esquecendo, que graças ao bom criador, eu já concluí cerca de 70 a 80% da minha formação acadêmica em teologia. Então, é uma formação que eu estou fazendo à distância e a plataforma em si me disponibilizou o acesso livre a todas as matérias e todos os módulos. Então, conforme eu fosse estudando, se eu fosse terminando, eu vou me adiantando. Então, até uma coisa meio irônica, porque o curso era 12 meses e eu estou no primeiro mês e já concluí 70 a 80%. Então, praticamente mês que vem eu esteja formado, só vou ter que pagar todas as mensalidades conforme tem que ser pago, e vou concluir essa etapa também na minha vida, que é muito importante, porque quem me conhece sabe que eu levo o estudo e o conhecimento teológico muito a sério, o conceito não só da teologia cristã ou da teologia voltado para o teor cristão, mas num conceito mais amplo de estudos da doutrina africana, da doutrina hindu, asiática e por aí vai. Então todas as vertentes que tem o conceito religioso eu gosto e respeito. Então é um passo muito importante que eu vou fazer na minha vida, e até eu fui sarcástico esses dias que eu falei para as pessoas: já viram um macumbeiro teólogo? Vão ver agora. Então eu, mesmo sendo da vertente da Umbanda e também futuramente do Candomblé, eu vou me formar em teologia. E partindo disso, quando eu me formar, quando eu me estabilizar e depois dos campeonatos, que eu vou gastar uma graninha com isso, eu vou investir no campeonato, na minha parte estética, vou ter que voltar a fazer o que eu tinha que fazer antigamente, suplementar, tomar um hormônio, ter toda uma dieta restrita, uma rotina intensa de treinos e tudo mais, mas tudo tem um preço. E assim que passar os campeonatos, assim que tudo for estabilizado novamente, eu irei seguir para a minha próxima formação, que vai ser em História. Então, eu já tenho todo um planejamento de assuntos e tópicos que eu quero me desenvolver na vida, e isso não pode passar batido. Então, assim que eu me formar em teologia, que condiz com tudo que eu estudo e que eu acredito, eu vou partir para o conteúdo histórico. Tanto a formação básica em História, tanto sendo bacharel ou licenciado, tanto faz, para seguir na pós-graduação em maçonologia, que é um objetivo muito importante que eu tenho na minha vida. Então, após eu me formar em História, eu vou seguir para pós-graduação em maçonologia, que é o estudo histórico da maçonaria na história do mundo. Então, além do conhecimento prático maçônico, o conhecimento que tem fora aí de estudos que o pessoal desenvolve nas redes sociais, nos livros, eu vou ter o estudo histórico e também a formação iniciática, digamos assim. Então é um conteúdo e um conceito que eu quero me desenvolver, que eu quero me lapidar e me refinar, numa para ter autonomia na área, porque todas as coisas que eu faço eu gosto de ter uma certa graduação atualmente, para mostrar uma certa autonomia, uma certa relevância e conhecimento, porque falar por falar todo mundo pode falar nas redes sociais, então eu posso opinar sobre o que eu quiser e não tem nada de errado nisso. Liberdade de expressão, você tem o direito de ir e vir, de falar o que quiser, só que tem certos assuntos que você, tendo autonomia, você tendo estudado, tendo se formado, te passa mais credibilidade. Então, isso é uma coisa que eu sempre busquei e sempre levei em consideração. Me formar, me especializar para ter nome e credibilidade. Tanto não é à toa que eu tenho as minhas formações tanto de artes marciais, Hapkido, Taekwondo, Judô,
capoeira, que é uma arte que eu amo muito, e as vertentes da capoeira, que são assuntos também que se ligam com a Umbanda, com a religião e com a parte espiritual novamente, que a gente se correlaciona em tudo, porque tanto na musicalidade, tanto na parte de simbolismo, parte de esoterismo, uma coisa vai se interligando à outra. E, complementando para minha futura graduação, que é a História, tudo isso tem um fundamento e um fator histórico, beleza? Então, a atualização dessa semana é isso. Eu estou quase concluindo a minha formação em Teologia já. Eu estou em preparação para competir no final do ano. Eu só não sei ainda qual federação eu irei competir, se vai ser ainda na WFF, que é a federação que eu sou afiliado, ou se eu vou fazer a minha filiação na IFBB para fazer minha estreia também na IFBB, que é uma coisa que eu estou cogitando muito em fazer, em participar dos dois campeonatos em si. Então, aproveitando aqui já uma coisa que eu esqueço de fazer, siga eu nas redes sociais, siga eu no meu Instagram, que é Luiza Laponte Oficial, meu Facebook também, todas as minhas redes sociais são o mesmo logo, Luiza Laponte Oficial ou só Luiza Laponte, onde eu vou estar publicando diariamente a atualização do meu físico, a atualização da dieta, a atualização de tudo para vocês, tanto aqui também no YouTube e também nas outras redes sociais, nos stories, nas minhas publicações, para eu deixar vocês antenados e o mais importante, que é uma coisa que eu sempre falo, para mostrar para todo mundo que é possível você fazer o que você quiser, seja se tornar um atleta de alto rendimento, se tornar um professor, um padre, um bispo, um militar, o que você quiser, se você tiver vontade e fé, você chegar lá, beleza? Então, agradeço a todo mundo que tem me acompanhado e até o próximo vídeo.